Graça e paz. Vamos continuar as leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje vamos iniciar o capítulo 4. São 25 versículos. E vamos apenas iniciar. Vamos dar uma olhada neste capítulo. E que Deus nos revele a sua palavra. Nós precisamos demais da palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha necessidade. Eu necessito dela demais. E que Deus revele a sua palavra para mim. E que essa palavra seja operante em mim. Que ela seja de fato a minha prática. Neste capítulo, Paulo continua tratando da justificação de Deus. A justificação de Deus sempre foi pela fé em Cristo. Dos versículos de 1 a 15, Paulo mostra que a justificação de Deus não depende de nada, nem é auxiliada por nada. Não é auxiliada, não depende de obras, nem de ritualismo e nem da observância da lei. A justificação de Deus procede de Deus mesmo e o meio de experimentá-la é pela fé em Cristo. Não há, irmãos, possibilidade alguma de sermos justificados pelas nossas obras, por melhores que sejam. O apóstolo Paulo mostra que isso poderia acontecer, mas não diante de Deus. Se houvesse essa possibilidade de salvação pelas obras, isso faria com que o homem receba a honra, o reconhecimento, o louvor, o mérito. Paulo reforça a sua argumentação citando dois dos maiores expoentes da história de Israel, Abraão e Davi. Deus fez alianças importantes com esses dois homens. Um deles viveu séculos antes da entrega da lei e o outro muitos anos depois. Um foi justificado antes de ser circuncidado e o outro depois. Consideremos primeiramente Abraão, a quem todos os judeus chamavam de pai. Vamos ouvir a leitura do capítulo 4 de Romanos, dos versículos de 1 a 5. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se Abraão foi justificado por obras, então tem de que se gabar, mas não diante de Deus.
Paulo vem falando isso. Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não diante de Deus. Se foi pelas obras que alcançou a justificação, ele teria motivo de jactar-se e ficar todo enaltecido, insensado, mas não diante de Deus. O que as Escrituras dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou, foi justificado. E Paulo continua argumentando, e agora ele considera o trabalhador e o seu salário. Interessante isso. Um homem trabalha para se sustentar e recebe pagamento no final do mês. É assim. Ele tem direito ao seu salário. Ele merece o salário. O salário não é uma demonstração de bondade. Você sabia? O salário não é uma demonstração de bondade, mas uma obrigação do patrão pagar. Ele, o trabalhador, coloca o dinheiro no bolso e volta para casa com a sensação de que ele foi remunerado por seu tempo e esforço. Ele sabe que o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Salário não é dádiva, é dívida. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas um pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. A justificação de Deus, porém, não funciona assim. Não funciona dessa forma. Por mais espantoso que pareça, o homem justificado é, em primeiro lugar, aquele que não trabalha. Foi o que o apóstolo disse. Ele renuncia a toda e qualquer possibilidade de merecer a salvação. Nós não merecemos. Rejeita qualquer mérito pessoal ou bondade inerente. Você não tem isso. Reconhece que nem mesmo seus maiores esforços poderiam algum dia cumprir as exigências justas de Deus. Antes, ele crê, como diz o texto, naquele que justifica o ímpio. Presta bem atenção aqui nisso. Ele crê naquele que justifica o ímpio. Observe que ele crê naquele que justifica o ímpio. Ele não comparece diante de Deus alegando ter se esforçado ao máximo, vivido de acordo com a regra de ouro, como muitos gostam. Não. Mas para ser justificado precisa primeiro reconhecer ímpio, que nada merece. Para ser justificado você precisa primeiro reconhecer que é ímpio e que nada merece. Como resultado da sua fé, ou melhor, como resultado, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Em outras palavras, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Cristo, sua fé em Deus. Deus em Cristo nos faz justos. Preste bem atenção. Deus não nos considera justos. É mais do que isso. Ele nos faz justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você vê que muitos se tornarão justos. Mas como é que eu posso me tornar? É Deus que me faz. Por isso eu vou ler aqui, na versão Almeida Corrigida, e pode ser também na versão Almeida Corrigida Fiel. E eu gosto desta versão. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Você foi feito pecador em Adão. Você não se tornou, você foi feito pecador em Adão. Você nasceu pecador. Você é pecador justamente porque você está em Adão. Você é portador da natureza de Adão, da vida adâmica. É por isso. Assim, pela obediência de um só, aqui é a obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. O justificado pela fé em Cristo não coloca a sua esperança nas coisas que faz, mas apenas crê em Deus, em Cristo. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos também ouvir a leitura de Romanos capítulo 4, versículos de 6 a 8. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Davi também falou a esse respeito, quando escreveu a felicidade daquele que é justo, daqueles que são justos, sem terem trabalhado para isso. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Não é encoberto, porque Deus não trabalha encobrindo nada. É cobertos pelo sangue de Jesus, que quando é passado, ele apaga tudo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo usa uma palavra que é repetida nesses versículos de 3 a 8. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. A
palavra que eu quero é essa: imputado para justiça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Imputado, creditado. O termo quer dizer creditar ou computar. E quando usado num contexto financeiro ou comercial, significa colocar alguma coisa na conta de alguém. Existem duas maneiras de creditar dinheiro na conta de alguém. Como salário, nesse caso, você trabalhou, você merece, tem direito. E como presente. Nesse caso, é dádiva, é graça. Você não trabalhou. A nossa justificação ocorreu pela segunda forma, da segunda maneira. A justificação tem a ver com a pessoa e obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo, os crentes são não apenas reconhecidos justos diante de Deus, mas feitos justos em Cristo. Romanos 4, 16 a 23 nos mostra para onde a fé olha. Pode ser lido aí. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Abraão considerou a promessa de Deus. A promessa de Deus é a sua palavra, é aquilo que ele falou, prometeu, portanto é a sua palavra. A fé olha para a palavra de Deus. E nos versos 24 e 25, temos um foco especial da fé que nos justifica. 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O foco é a cruz e a ressurreição, porque aí diz da ressurreição, mas antes da ressurreição tem a cruz, tem a morte, porque a cruz está apontando também para a ressurreição, porque Jesus morreu, mas ele tinha certeza absoluta que o Pai o ressuscitaria. E foi o que aconteceu. Então, irmãos, em primeiro lugar, a nossa justificação procede de Deus. Temos que ter essa convicção.
Romanos 8:33. A nossa justificação procede de Deus e não daquilo que eu faço. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem justifica. E nessa justificação divina, nós somos feitos justos. Não somos apenas considerados justos, mas feitos justos. Deus não iria nos justificar de uma maneira de faz de conta, mas na prática não está. Não, de jeito nenhum. Ele justifica sem cometer injustiça. Deus, irmãos, não agiu da seguinte maneira em relação à nossa justificação. Deus não convocou um conselho de ética angelical, convidou uma meia dúzia de anjos mais graduados e consideraram os prós e os contras e decidiram arquivar tudo, engavetar nossos processos e, a partir do arquivamento, nos considerar justos. Não, nada disso. Deus não fez isso. Os homens fazem isso. Deus não. Provérbios 17, versículo 15. Vamos ver se é o texto. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Justificar o perverso e condenar o justo. Ambos os casos são abominação diante do Senhor. O Senhor não faz isso. Dizer que o ímpio é justo é uma grande injustiça. Nem os próprios homens aceitam isto. Provérbios 24, versículo 24. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. É assim que acontece. Quando você justifica um criminoso, você justifica um perverso, você vai contrair a maldição dos povos, que também são perversos diante de Deus. A palavra diz: Deus justifica, e só Ele pode. O processo de Deus justificar o ímpio, não engavetando a sua impiedade, nem jogando para debaixo do tapete a sua perversidade, não escondendo nada. Como Ele justifica sem cometer injustiça? Então, você vai acompanhar agora a justificação de Deus em 3 aspectos que, atingindo o pecador, o faz justo. O sangue de Cristo derramado na cruz em favor do pecador é o primeiro aspecto. O sangue de Jesus derramado é o sangue da justificação. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E aqui entra o sangue para realizar essa justificação. O sangue justifica o pecador dos seus pecados diante de Deus. Prestou atenção? O sangue de Jesus justifica você dos seus pecados cometidos em ofensa a Deus, porque todo pecado é uma ofensa a Deus. O sangue nos lavou ou nos limpou de todos os nossos pecados, todos eles. O sangue é a borracha, passa e apaga tudo e deixa limpo. Assim Deus nos justificou do pecado pregresso, daquilo que a gente já cometeu. Então, o sangue de Jesus nos lavou de todos os nossos pecados. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ou então nos libertou dos nossos pecados, porque é de fato uma libertação tremenda. Nos lavou. Quando você lava uma roupa suja e lava bem, com zelo, como que a roupa fica? Limpa. Aqui é muito mais do que isso. Deus nos lavou, Deus nos libertou pelo sangue de Jesus Cristo. Eu pergunto, você está limpo dos seus pecados? Está? Quantas mentiras, quantos adultérios, quantas maledicências, quantos fuxicos, quantos variados tipos de pecados. Isso vai ficar a si mesmo? Não, não, senhores. Precisam ser acertados, ou melhor dizendo, justificados. Você precisa ser justificado desse pecado cometido. Se não for justificado dos seus pecados, você não está liberto, coisa nenhuma. Os pecados dantes cometidos foram acertados e justificados no sangue de Jesus. Aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário, ele derramou todo o seu sangue. Todo o seu sangue, até a última gota. Sangue que escorreu até a terra e está na terra até hoje. Portanto,
Se você crer, você não deve pecados para ninguém. Você não tem contas a prestar a ninguém. Nem para Deus mesmo. Sabe por quê? Porque Deus já nos justificou. E Ele justifica e não passa na cara. Não, Ele não lembra você, não. Está justificado. Ninguém me condena. Viu? Ah, você fez. Olha, quer saber onde eles estão? Eu sei lá onde Deus colocou, porque Deus destruiu todos lá na cruz. Pelo sangue dele, apagou tudo, consumiu tudo. Portanto, irmão, você pode andar de cabeça erguida, peito aberto. Cabeça erguida, peito aberto. Mas eu pequei a minha vida até ontem. Mas se você creu agora, não tem mais ontem. Por que não tem mais? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Você crê de fato nisso? Agora, se está dizendo que as coisas velhas passaram, mas estas coisas velhas estão aí na sua vida, você mente. Você não crê em coisa nenhuma. E eu preciso falar assim, desse jeito. Porque estamos tratando aqui de coisas eternas. De salvação. E as acusações? Nenhuma delas prosperam contra os eleitos justificados de Deus. Não nos atinge. Quando Satanás apresentar a lista para você, diga que a lista já está apagada e você está justificado no sangue de Jesus. E diga a Satanás enrolar a lista e sumir, desapareça. Se você está pensando que a justificação de Deus acabou, ela não pode acabar aqui. Não pode. Nós não podemos parar neste ponto, por mais maravilhoso que seja o sangue de Jesus derramado, apagando os meus pecados. Ficar parado nesta experiência de justificação de pecados passados é a derrota de muitos crentes. E é o que está acontecendo, Valdir, com muitos crentes. Nós temos que dar um passo à frente e chegar em Romanos 6, 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Agora não é mais o sangue. Agora não é mais daquilo que você fez. É daquilo que você é. Agora é a morte com Cristo na cruz. O outro aspecto. Precisamos chegar à cruz para sermos justificados do que somos e não apenas do que fizemos. Porque aquele que está morto com Cristo, crucificado com Cristo,
está justificado do pecado? Está justificado da sua velha natureza, daquilo que você é, velha criatura, contaminada toda pelo pecado, fábrica de pecado? Está mostrando neste texto que agora a sua justificação é a sua morte, ou é outra coisa? Ou eu não estou entendendo? Ou está escrito outra coisa aí? Morto em Cristo, você está justificado. E cessa a vida de pecado. Cessa a vida de pecado. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Que coisa! Está tão nítido aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você pode estar pensando, você pode estar fazendo esta pergunta. Que diremos, pois? Que digo eu, hein? Será que eu peco? Será que eu não peco? Será que eu vivo pecando? Será que eu não vivo? Adulterando, mentindo, na vaidade? Será que a graça está aí? A gente corre para a graça? Preste atenção na palavra de Deus. Diz aqui, de modo nenhum. Você sabe o que é de modo nenhum? De modo nenhum é de modo nenhum. Como vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? Mortos para o pecado, não se vive mais nele. Morremos e não vivemos mais na prática do pecado. Na cruz o pecador morre e encontra a sua justificação. E é feito justo. Portanto, irmãos, o sangue tratou dos pecados dantes cometidos. Mas o velho homem, o servo do pecado, esse tem que morrer. E morreu. Quem está morto, quem morreu, está justificado do pecado. Isso é exatamente colocar no lugar da vida pecaminosa uma condição justa. E, por último, nós temos a ressurreição de Cristo, que também é um aspecto justificador. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo disse que ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da justificação de Deus. Como que Cristo nos justificou pela sua ressurreição? Ressuscitando-nos juntamente com Ele em novidade de vida. Esta vida nova, que é Ele mesmo em nós. É Cristo em nós vivendo a sua vida justa, santa, vida de retidão. Então, irmãos, eu creio que o sangue de Jesus me justificou de todos os meus pecados passados, pecados escabrosos, feios. O sangue de Cristo me lavou e me limpou de todos os meus pecados. Eu creio também que o Senhor Jesus
O Filho de Deus me atraiu a si naquele momento em que ele foi levantado da terra sobre a cruz, para me fazer morrer com ele, nele, a fim de me justificar do pecado no singular. Eu creio que estou ressuscitado com Cristo, e Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Eu te agradeço, Senhor, pela minha justificação em teu sangue, e também pela minha morte contigo, e também pela tua vida que opera em mim agora. O pecado pregresso foi deletado pelo sangue do Senhor Jesus. A cruz de Cristo realizou a amputação do velho homem. Na ressurreição com o Senhor, temos a imputação, Deus colocando em nós a sua vida, a vida de Cristo, a vida de Deus. Então, se Cristo está no seu interior, você está justificado, e o resultado é esse. Como vamos viver agora? Como vamos viver agora? Pela fé. Quem vive pela fé é o justo. Quem é o justo? É alguém que foi justificado no sangue, na morte e na ressurreição do Senhor. A soma dessas três obras divinas é que a vida de Cristo está operando em nós. Cristo está vivendo em nós a sua vida justa e santa. Nós precisamos crer. Se você está vivendo no pecado e quer parar, você está vivendo no pecado e quer parar, olhe para Cristo, para a cruz dele. Olhe bem, olhe bem. Baixe a sua cabeça e encontre o sangue derramado ao pé da cruz. Sangue que vai lavar você dos seus pecados. Mas levante a cabeça e olhe para cima. Entre na identificação com Cristo e morra para ser um dispositivo da vida de Cristo. E Ele que ressuscitou vem viver em você.